Eu acho. São os 10. Boa tarde a todos. Boa tarde aos senhores comissão aqui, procuradoria, auditores, secretariado, advogados, demais presentes. Vamos iniciar a sessão do dia 4 de junho de 2024, segunda comissão disciplinar. Já iniciamos com um pedido de preferência, cujo processo é 447 da pauta. Clube Vital Academia de Futebol, SAF, Referência Futebol Clube, Sociedade Anônima. Relatora, doutora Maria Fernanda Saad. Obrigada, presidente. Processo 447 de 2024, Paulista Sub-15, partida entre Clube Vital e Referência Futebol Clube. Então, consta na súmula da partida que a equipe do Clube Vital deixou de cumprir regras da competição conforme relatado pelo árbitro, aspas. Informa que a placa de substituição se encontrava quebrada, dificultando a ação das substituições. Contudo, foi informado aos responsáveis da equipe e a mesma foi removida do campo de jogo. Dessa forma, a Procuradoria de Justiça denunciou a equipe do Clube Vital como incurso no artigo 191, inciso 3 do CBJD, combinado com o artigo 28, inciso 9. Tá. Ficha de antecedentes consta, certidão de antecedentes consta a primaridade da agremiação. Só um minuto. Há uma defesa escrita, não sei se o doutor vai querer fazer oral ou se eu... Boa tarde. Não é Anotada defesa de documento, escrita, foi né? documento, O documento é a nota fiscal e o comprovante de pagamento da nova placa de eletrônica, de placar eletrônica. Isso, é uma nota fiscal da compra da nova placa. É posterior, o comprovante de pagamento. Ok, Esse é o relatório, obrigado, presidente. doutora. Vamos lá, então, a defesa? Bom, primeiramente... Não, a Procuradoria só vai se manifestar quando me provocar, tá? Então não vou ficar perguntando toda hora. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Presidente, outra Procuradoria, nobres auditores, secretaria. Bom, senhores, esse caso do Clube Vital, por infração ao artigo 91, inciso 1º do CBJD, realmente, de fato, a defesa confirma que ocorreu esse problema na partida. Cumpre a nós também esclarecer que o Clube Vital ele é um clube estreante nas competições de base do Campeonato Paulista, né? Esse é o primeiro ano de disputa das competições sub-15, 17 e 20. Esse problema do placar eletrônico, o que foi informado para nós, pelos representantes do clube, foi que a arbitragem não soube manusear muito bem o equipamento, e isso causou uma avaria ao equipamento do placar eletrônico para ser utilizado. Nós podemos perceber isso até verificando que foi essa 7ª rodada da competição, né? Não foi relatado nenhum problema nesse sentido nas partidas anteriores, de todas as categorias que o clube disputou as partidas, sendo o clube mandante, mas nessa partida realmente houve essa avaria e o equipamento ficou inutilizado. De toda forma, foi providenciada uma nova placa do placar eletrônico, inclusive conforme provas juntadas aos autos. Após essa 7ª rodada, não foi relatado mais nenhum problema nesse sentido contra o clube, então ressaltamos que no próximo final de semana será a 10ª partida, a última, e não foi mais apontado nenhum problema nesse sentido contra o Clube Vital, né? Em razão do exposto, considerando que foi uma infração de menor gravidade, que já foi corrigida e não foi repetida, o pedido da defesa é pela absolvição do Clube Vital, mas caso não seja esse o entendimento de vossas senhorias, que seja aplicada a pena mínima de advertência, na forma prevista no parágrafo único do artigo 91, e mesmo assim, caso vossas senhorias entendam como sendo necessária a aplicação de uma pena pecuniária, o pedido da defesa é que seja considerada a redundante do artigo 182. Pela atenção, muito obrigado. Obrigado, doutor. Parabéns pela defesa, viu? Doutora Maria Fernanda. Obrigada, presidente. Parabenizar a defesa. Em prestígio às medidas adotadas prontamente, eu vou votar por uma partida e ao início da agremiação no campeonato, eu voto por uma partida convertida em advertência. Seria pecuniária, né? Pena mínima convertida em advertência. Tá. Doutor Carlos. Senhor presidente, eu acompanho o voto da relatora, parabenizo também a defesa. Tá, eu vou acompanhar também na unanimidade uma advertência.
É o 447. Vai. Ah, advertente. Ok. Prosseguindo aqui, processo 445. Doutor Carlos Alberto, por gentileza. Obrigado, senhor presidente. Processo 445 de 2024, partida realizada em 18 de maio de 2024, às 11 horas, entre a equipe da Francana e Porto Fute, pelo Campeonato Paulista Sub-17. Figura como denunciado o atleta amador José Eduardo Gonçalves de Vilhena, da equipe da Francana, por infração ao artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, por ser advertido com 2 cartões amarelos. Uma vez que consta na súmula e relatório da arbitragem que o atleta José Eduardo Gonçalves de Vilhena, da equipe do Francana, aos 62 minutos de jogo, foi advertido com o primeiro cartão amarelo por impedir um ataque promissor da equipe adversária. E aos 78 minutos de jogo, foi advertido com o segundo cartão amarelo por empurrar seu adversário de camisa 8, o senhor João Vitor, de forma temerária, com a partida paralisada. O atleta atingido não precisou de atendimento médico e continuou na partida. Não houve apresentação de defesa escrita por parte do atleta denunciado, tampouco pela equipe da Francana. Não há registro de reincidência por parte do atleta, que ratifico é amador. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor. Doutor Fábio. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Atleta primário, amador, menor de idade, segundo cartão amarelo, pleiteio a aplicação da pena mínima convertida em advertência. Ok, obrigado, doutor Carlos. Parabenizar a defesa, senhor presidente, pelo que trouxe aqui, né, pela proposta, diante dos fatos trazidos pela súmula, do princípio da veracidade relativa da própria súmula, como aventado pela defesa, a primariedade da conduta delitiva, por se tratar de um atleta amador, bem como por ser este o entendimento dessa comissão julgadora, voto no sentido de aplicar a pena mínima de uma partida de suspensão pela conduta praticada pelo atleta José Eduardo, da equipe da Francana, por infração ao artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, convertendo-a em advertência. Como voto, senhor presidente? Obrigado, doutora. Acompanho o relatório, Eu presidente. também acompanho por unanimidade, então, uma advertência para o atleta.
Prosseguindo aqui na ordem numérica, processo 446, Estrela Aster Futebol Clube e Atlético Clube Guaratinguetá. Doutora Maria Fernanda. Obrigada, presidente. Processo 446, Paulista Sub-15, partida entre Aster, Itaquá e Atlético Guaratinguetá. Consta na súmula da partida que a equipe mandante, Aster Itaquá, deixou de tomar providências capazes de reprimir desordem na praça de desporto, conforme relatado pelo árbitro. Aspas. Informo que aos 42 minutos de jogo, a partida foi paralisada por 1 minuto e 30 segundos devido à torcida mandante com sinalizadores ligados. Consta ainda na súmula da partida que não foi feito o pagamento ao diretor de jogo após a partida. Ao questionar o clube, o mesmo informou que seria feito na segunda-feira, pois havia sido esquecido o envio da nota do diretor ao financeiro, esquecendo de programar o pagamento para o dia da partida. Dessa forma, a equipe Aster Itaquá foi denunciada como incurso no artigo 203, inciso 1 do CBJD, e como incurso no artigo 191, inciso 3 do CBJD, combinado com o artigo 26, inciso 5, parágrafo 2º do Regulamento Especial da Competição. A agremiação é primária e consta uma defesa escrita. Só um minuto. Passa a palavra à Procuradoria. Sim, senhor presidente. Quer falar? A secretária me advertiu, doutora Paula, que em relação ao 91 foi feito o pagamento em tempo hábil. Por essa razão, eu peço absolvição do 91. Não é isso? Um minuto só. Ao contrário? Posterior? Bom, senhor presidente, peço vênia, então, para retificar e manter-se o artigo 91, Temos que a não denúncia. pagou em tempo hábil. Tá bem. Bom, Obrigado, aqui tem doutora. uma defesa escrita, desculpa, a gente passa. Os fatos são narrados pelas supostas condutas. Contudo, a bem da verdade, a agremiação em nenhum momento cometeu infração. É o que diz a defesa. Primeiramente, em bem da verdade, o ocorrido em questão se deu quando a equipe Aster passava por um momento muito positivo na partida, visto que já havia ganhado de 1-0 do Guaratinguetá e continuava pressionando fortemente para obter o segundo gol. Contudo, após um ataque perigoso do Aster, um grupo pequeno de torcedores da agremiação, que ficou completamente eufórico com o lance, acabou acendendo, infelizmente, um par de sinalizadores, mas rapidamente foram reprimidos por membros da diretoria e staff do Aster, que, sabendo da possibilidade de a agremiação ser punida por tal conduta, solicitaram que os sinalizadores fossem apagados o quanto antes. Então é isso, ele fala que foi rapidamente tomada providência, que é evidente a inocência do Aster, não havendo que se falar em aplicação 213. Não obstante, caso não seja esse o entendimento desta comissão, o que desde já não se espera, cumpre reconhecer que eventual infração foi de pequena gravidade pelas circunstâncias que a abrangem, devendo a conduta ser punida com a aplicação da multa pecuniária no menor patamar possível. Adiante, consta na denúncia que a agremiação, aí, sobre o segundo fato, né, que deixou de cumprir o regulamento geral da competição, devido ao não pagamento. Contudo, em bem da verdade, o Aster em nenhum momento cometeu infração conforme exposto, principalmente na hipótese especificada na denúncia, tendo em vista que a agremiação realizou o pagamento do valor devido às despesas do diretor da partida no primeiro momento possível, não tendo sido o atraso responsabilidade da Aster. Bom, aqui é juntado um documento, que é uma troca de mensagens, que é um print da conversa de WhatsApp do senhor Vinícius Vieira, diretor da Federação Paulista de Futebol, e o senhor Gabriel Alexandre, supervisor da Aster.
que a nota fiscal foi apenas enviada ao Aster no meio da tarde do dia 17, uma sexta-feira, menos de 24 horas antes do início da partida do Aster e Guaratinguetá, marcada para amanhã de sábado, no dia seguinte, dia 18. Nesse sentido, resta evidente a agremiação, que em todo momento apenas buscava realizar... Tá, então, tá transferindo a responsabilidade para o diretor da agremiação, que não teria mandado em tempo hábil. Sendo assim, evidente a inocência do Aster, então, nesse caso, vai pedir absolvição. Caso não seja esse entendimento, que seja no menor patamar possível. Esses são os requerimentos e que seja observado a atenuante prevista no artigo 182 e reduzido pela metade. Ok, Esse é o obrigado. relatório. Posso ir ao voto? Bom, em relação, só voltar aqui, a primeira conduta, uso de sinalizadores, embora tenha contido, e aqui consta que ficou paralisado por 1 minuto e 30 segundos, foi contido de fato rapidamente, mas fato é que foi descumprida uma norma e que eles não tomaram providências capazes de prevenir a entrada daqueles sinalizadores. Então, eu vou votar pela aplicação da pena pecuniária de R$300, já com o 182, tá? Nesse caso. Em relação à segunda conduta, não consigo visualizar aqui responsabilidade do diretor, mesmo porque o valor do pagamento é inferior ao limite de Pix, assim, eventualmente, que fosse o caso. Então, e também não consta em nenhum lugar que tem que ser enviado com 24 horas de antecedência. Por essa razão, eu também vou aplicar pena pecuniária e de R$300, já com aplicação do 182. Ok, então, R$300 para cada infração, já com o benefício do 182. Doutor Carlos Alberto. Senhor presidente, fica latente aí a desídia do clube, né? Tentar imputar uma outra pessoa, identificar quem acendeu o sinalizador, mas sequer registrar um boletim de ocorrência para atenuar essa conduta. Então, eu acompanho o voto da nobre relatora e parabenizo pelo voto. Eu vou acompanhar também. Unanimidade, então, R$600 ao todo, R$300 para cada infração, já com benefício. Eu vou tentando, vamos continuar para não... Processo 449, doutor Carlos Alberto. Senhor presidente, processo 449 de 2024. Partida realizada em 18 de maio, às 11 horas, entre as equipes do Esfera Futebol Clube e Salto Futebol Clube, pelo Campeonato Paulista Sub-17. Figura como denunciado o senhor José Mário Soares Silva, auxiliar técnico da equipe do Salto Futebol Clube, por infração ao artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, por desrespeitar a equipe de arbitragem. Consta na súmula e relatório da arbitragem que aos 28 minutos de jogo, o senhor José Mário Soares Silva, auxiliar técnico da equipe do Salto, foi punido com cartão vermelho direto por discordar das decisões do árbitro
e proferir palavras ofensivas, tais como, abre aspas, você é ruim, vocês todos uns lixos do caralho, seus merdas do caralho, tem que estudar para estar aqui, seus merdas. Não há apontamento de reincidência por parte do auxiliar técnico denunciado, não houve apresentação de defesa escrita por parte da equipe, tampouco pelo senhor Josemar, auxiliar técnico, ora denunciado. Este é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Fábio. Obrigado. Realmente, as palavras aqui proferidas, elas tiveram um caráter, né, desrespeitoso. Porém, vejo que o auxiliar técnico denunciado, ele é primário, né? Vejo também que a agremiação tem atletas amadores, então peço a aplicação da pena mínima com a possível conversão em advertência, se não, a aplicação do 182 para ele, caso a dosimetria seja maior do que uma partida, e a defesa. Obrigado, doutor Fábio. Vamos ao voto, então. Senhor presidente, por aquilo que foi trazido pela súmula, narrado pelo árbitro, e a gente sempre traz essa questão do princípio da veracidade relativa da súmula, da própria súmula, eu entendo que, mesmo parabenizando a defesa, que as palavras proferidas pelo auxiliar técnico, elas extrapolaram o senso comum de inquietação por um posicionamento do árbitro, né? Então eu voto no sentido de aplicar a pena de suspensão de 2 partidas ao senhor Josemário Silva, auxiliar técnico da equipe do Salto Futebol Clube, por infração ao artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, já com o benefício do artigo 182. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutora Maria Fernanda. Eu acompanho, presidente, só que a minha dosimetria acompanha os mesmos fundamentos, parabenizo, mas com a aplicação do 82 no meu ficaria uma partida, porque eu não votaria por 4 nesse caso, seriam por 2 mesmo, então. Eu vou acompanhar um voto divergente também, 2 partidas, com benefício para uma partida, então, por maioria, uma partida. O símbolo é igual ao do... Ok, então, prosseguindo, processo 450, doutora Maria Fernanda. Processo 450, Paulista Sub-17, partida entre Votuporanguense e Mirassol. Então, consta na súmula da partida que o Dr. Flávio Augusto Pastore, médico responsável da equipe do Votuporanguense, foi expulso após receber cartão vermelho direto por desrespeitar a equipe de arbitragem, conforme relatado pelo árbitro. Aspas. Expulso por proferir as seguintes palavras para o árbitro da partida durante o atendimento médico para a sua equipe. Aspas. Você está de palhaçada. Você é fraco, caralho. Vou te relatar para a federação. Você não pode me impedir de entrar no campo. Entro a hora que eu quiser e quero ver quem me tira. Fecha aspas. Dessa forma, o médico responsável da equipe do Votuporanguense foi denunciado como incurso no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2. Desculpa, o médico Dr. Flávio Augusto Pastore. Consta a certidão de antecedentes à primaridade do médico e esse é o relatório. Tem defesa escrita? Não? Então, o doutor Fábio vai fazer essa... Farei a defesa. Como o caso anterior, também entendo aqui nesse caso que realmente as palavras aqui foram desrespeitosas, porém vejo também que o denunciado é primário, a equipe toda são de atletas amadores, então peço a aplicação da pena mínima com a possível conversão de advertência, se não, a aplicação do 182 é a defesa. Obrigado, doutor Fábio. Doutora Maria Fernanda. Pelos mesmos fundamentos do caso anterior, e aqui só acrescentando que trata-se de um sub-17 e é muito deletério ele fazer esse tipo de colocação,
e um péssimo exemplo. Então, eu voto por 2 partidas, mas com a aplicação do 8-2 fica uma partida. Obrigado, doutor Carlos Alberto. Senhor presidente, eu acompanho o voto da nobre relatora. Muito obrigado, também acompanho. Por unanimidade, então, uma partida ao médico, já com o benefício do 182. Ué, é um raciocínio. Ah, não. Senão você perde todo o parâmetro, uma coisa grave. Ok, prosseguir então, processo 451, Esfera, né? Isso. Esfera Sociedade Anônima e Esporte Clube São Bento, doutora Maria Fernanda. Obrigada, presidente. Processo 451, Paulista Sub-20, partida entre Esfera Futebol Clube e São Bento. Consta na súmula da partida que o atleta amador Guilherme Hansen, do Nascimento, da equipe do Esfera Futebol Clube, foi expulso após receber cartão vermelho direto por praticar agressão física contra seu adversário, conforme relatado pelo árbitro. Aspas. Aos 67 minutos, foi informado pelo árbitro assistente 2, senhor Welber Venâncio da Silva, que após sair o gol da equipe do São Bento, o jogador número 6 da equipe do Esfera Futebol Clube, o senhor Guilherme Hansen do Nascimento, agrediu seu adversário fora da disputa de bola com um pisão com as travas da chuteira na região do abdômen do senhor Carlos Henrique da Silva Carvalho, de número 18, que se encontrava caído no campo de jogo. O jogador agredido necessitou de atendimento médico, mas continuou na partida. Dessa forma, o atleta Guilherme Hansen do Nascimento, da equipe do Esfera Futebol Clube, foi denunciado como incurso no artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 2 do CBJD. O atleta é primário. Tem também uma defesa escrita, né? Vamos produzir prova, Vamos. então, antes? São os fatos. E tem o depoimento dele que ele confessa. Então vamos lá, Johnny, vamos ao depoimento para depois. Ah, só o áudio? Meu nome é Guilherme Hansen, atleta do Esfera. É só áudio, né? Tá. Meu nome é Guilherme Hansen, atleta do Esfera. Errei no jogo, um momento tenso, um jogo onde, quando houve empate, houve provocações, trombadas. E após sair o segundo gol, ele vem, me provoca, me dá uma cabeçada. Tento desviar dele, vou em direção da bola para sair para o ataque, para sair rápido. Eu vejo ele no chão, piso nele, sei que estou errado, assumo meu erro, me comprometo a não repetir, sei do que eu fiz e comprometo a não repetir mais. Ok, obrigado. Então nós temos depoimento aí do atleta assumindo o que fez e está arrependido. Então nós podemos iniciar aí, se não há mais manifestações, a defesa. É escrita, mas na realidade eles só estão fazendo a juntada, então que o atleta reconhece, se comprometendo a não praticar mais e pedem a aplicação do 182. Posso ir ao voto? Bom,
Muito embora haja o reconhecimento aqui do atleta, entendo de altíssima gravidade a conduta dele. O atleta atingido, inclusive, necessitou atendimento médico. Ainda bem que voltou para a partida e não ficou lesionado, mas poderia ter um desfecho muito pior. Portanto, eu não vou votar pela pena mínima, eu voto aqui por 6 partidas, mas com a aplicação do 182 fica em 3 partidas. É como voto, presidente. Obrigado, doutor Carlos Amon. Senhor presidente, eu acompanho o voto da nobre relatora. 6, qual que é o máximo do 4 mesmo? 12. Tá, vou acompanhar, então, acompanhar sobre os mesmos fundamentos, então, 3 partidas com benefício. Processo 452, doutor Carlos Alberto Silva. Processo 452, senhor presidente. Trata-se da partida realizada em 17 de maio, às 15 horas, Botafogo versus Bebedouro pelo Campeonato Paulista Sub-20. Figura como denunciado o atleta amador Edivan Nogueira Mendes, da equipe do Inter Bebedouro, por infração ao artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, por ser advertido com 2 cartões amarelos. Consta na súmula da arbitragem que o atleta Edivan Nogueira Mendes, da equipe do Inter Bebedouro, aos 9 minutos de jogo, foi advertido com o primeiro cartão amarelo por uma ação temerária. E aos 91 minutos de jogo, foi advertido com o segundo cartão amarelo por atingir com o braço o rosto de seu adversário de número 7, seu adversário de número 7, o senhor Gustavo, de maneira temerária na disputa de bola, onde o jogador atingido não necessitou de atendimento médico. Figura ainda como denunciada a equipe do Inter Bebedouro, por infração ao artigo 206 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, por atrasar o início da partida devido à ausência do médico. Uma vez que consta na súmula de arbitragem que a partida iniciou-se com atraso de 23 minutos devido à falta de médico na equipe visitante, a saber, Associação Atlética Internacional Bebedouro. Não houve apresentação de defesa escrita por parte do atleta denunciado, tampouco pela equipe da Inter Bebedouro. Não há registro de reincidência por parte do atleta que é amador. Contudo, há reincidência específica por parte da equipe do Bebedouro, que fora punida pelo cometimento da infração tipificada no 206, com uma multa de R$ 4.500 pela partida realizada em 26 de abril de 2024, em julgamento realizado no dia 8 de maio, conforme o processo 329 do ano, que tramitou na 3ª comissão deste tribunal. Este é o relatório, senhor presidente. Essa condenação foi por falta de médico também? 206. Não tem, só tem a conduta, né? Só tem o 206. É muito amplo, pode ser um monte de coisa. Ok, doutor Fábio, por gentileza. Obrigado, presidente. Iniciando pelo atleta, então, o Edivan Nogueira, trata-se de um segundo cartão amarelo. O atleta é amador e primário, então pleiteio a aplicação da pena mínima convertida em advertência. Já com relação à agremiação, infelizmente houve o atraso do médico, né, inequívoco, e, no entanto, pautado aí no princípio da razoabilidade, né, e da proporcionalidade, eu pediria que não fosse aplicada a reincidência, mas no caso de aplicar, caso seja aplicada a reincidência, que não necessariamente seja o dobro previsto na tabela de referência, e que seja num patamar menor para atender os princípios da proporcionalidade e razoabilidade do sub-20 da competição. Esse é o pedido da defesa. Obrigado, doutor Fábio. Doutor Carlos, se estiver apto ao voto. Senhor presidente, eu parabenizo a defesa, os argumentos trazidos
pela defesa. Com relação ao atleta Edivan, por se tratar de atleta amador, e esse é o entendimento dessa comissão julgadora, eu voto no sentido de aplicar a pena mínima de uma partida de suspensão pela conduta praticada pelo atleta Edivan Nogueira, da equipe do Bebedouro, por infração ao artigo 250, e a converta em advertência. Então, esse é o voto com relação ao atleta. Já com relação à equipe do Bebedouro, diante dos fatos trazidos pela súmula, que relata o atraso de 23 minutos para o início da partida, por ausência de médico na equipe, eu voto no sentido de aplicar a pena pecuniária, posteriormente explico, no valor de R$ 3.450, que é o resultado da multiplicação de 23 minutos pelo valor de R$ 150, conforme tabela de valores para as equipes armadoras. Contudo, senhor presidente, não há que se discutir essa questão, no meu modo de entender, da não aplicação do dobro pela reincidência, porque a equipe foi punida recentemente com uma multa pecuniária de R$ 4.500. Não faria nenhum sentido aplicar uma multa menor em cima desses 23 minutos, não dobrando essa pena pecuniária. Então, por infração ao artigo 206, eu aplico uma pena pecuniária no valor de R$ 6.900. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutora Maria Fernanda. Parabenizo o nobre relator e acompanho o voto. Eu também vou acompanhar, sob os mesmos fundamentos, a pena de advertência ao atleta, que já é, né, a jurisprudência aqui da segunda comissão, e também sob o mesmo fundamento, a pena pecuniária de R$ 6.900. Ela está fazendo para mim. Porque aqui não... Esse aqui está com problema. Ok? Então, vamos prosseguir. Processo 453, Ponte Preta e Brasília Futebol Clube. Doutora Maria Fernanda. Obrigada, presidente. Processo 453, Paulista Sub-20, partida entre Ponte Preta e Brasília Futebol Clube. Consta na súmula da partida que o atleta amador Kevin Lucas da Silva Nunes, da equipe do Ponte Preta, foi expulso após receber cartão vermelho direto por praticar jogada violenta contra seu adversário, conforme relatado pelo árbitro. Aspas, por acertar uma cotovelada no rosto de seu adversário de número 9, senhor Kazu Imura, informa que o atleta atingido não necessitou de atendimento médico. Dessa forma, o atleta mencionado foi denunciado como incurso no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD. O atleta é primário e há uma defesa escrita. Ok. Posso fazer? Bom, a aplicação do 182, então, tendo em vista que o atleta é amador, pede-se aplicação. Consta aqui também a primariedade do atleta, aí a narração da denúncia. O cumprimento da suspensão automática informa que já foi cumprida. Na verdade, o que se vislumbra do relatório é a ocorrência de um movimento natural do braço do atleta denunciado no momento em que o mesmo se soltava do adversário que o segurava. Todavia, no mesmo momento, o atleta adversário tenta tomar a frente do atleta denunciado e é atingido de forma acidental, ausente de força desproporcional, inclusive sendo sancionado com a marcação de falta pelo nobre árbitro Pietro. Ato contínuo, o próprio
Árbitro relatou que o atleta atingido involuntariamente não precisou de atendimento médico. Diante disso, ele fala da possibilidade de absolvição. Caso não seja esse o entendimento, com a aplicação da pena mínima. O pedido é pela absolvição e, na hipótese remota de interpretação diversa, que seja aplicada a pena mínima. Ok, vamos ao voto. Bom, ao voto, não há nada, nenhuma prova que corrobore com o que está sendo argumentado aqui, que há tão somente a súmula, mas tendo em vista que não houve atendimento médico, entendo aqui por uma partida. Essa tem benefício ou não? Mas vai ficar alguma mesmo. Não, sim, mas ele é amador? Amador. Uma partida com benefício, doutor Carlos. Senhor presidente, acompanho o voto da relatora. Eu também acompanho, porque se fossem 2 ou 3 partidas, seria uma partida com benefício, então uma partida com benefício unanimidade. O próximo processo é o processo 454, Porto Futebol Limitada e Sociedade Esportiva Itapirense, Paulista Sub-20. Doutor Carlos Alberto da Silva é o relator. Senhor presidente, processo 454, partida realizada em 17 de maio, às 15 horas, Porto Futebol versus Itapirense pelo Campeonato Paulista Sub-20. Figura como denunciado o atleta amador Maxwell Getúlio Silva Magalhães de Carvalho, da equipe do Porto Futebol, por infração ao artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, por ser advertido com 2 cartões amarelos. Consta na súmula que o jogador denunciado, aos 34 minutos de jogo, foi advertido com o primeiro cartão amarelo por discordar das decisões da arbitragem com palavras ou ações. E aos 40 minutos de jogo, foi advertido com o segundo cartão amarelo por segurar seu adversário, impedindo um ataque promissor. Não houve apresentação de defesa escrita por parte do atleta, tampouco da equipe, e não há registro de reincidência por parte do atleta, que é amador. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, presidente. Peço a pena mínima convertida em advertência. Doutor Carlos. Senhor presidente, pelos próprios fundamentos e pela jurisprudência dessa comissão, atendo o pedido da defesa, atende razão à defesa, voto no sentido de aplicar a pena mínima de uma partida de suspensão pela conduta praticada pelo atleta Maxwell Getúlio, por infração ao artigo 250, convertendo-a em advertência. Como voto, senhor presidente? Obrigado. Doutora Maria Fernanda. Acompanho o relator, Eu presidente. também vou acompanhar sobre os mesmos fundamentos. Não estou fazendo. Consegui uma parceira aí. Ok. Prosseguindo então, processo 455, Paulínia Futebol Universitária, Futebol Clube SCA, Sub-20, doutora Maria Fernanda. Obrigada, presidente. Processo 455, Paulista Sub-20, partida entre Paulínia e SCA Brasil. Consta na súmula da partida que a equipe denunciada, que é a equipe do Paulínia,
deu causa a um atraso de 2 minutos para o início de jogo, em razão da chegada tardia do seu médico para o início da partida. Dessa forma, a equipe do Paulínia foi denunciada como incurso nas penas previstas do artigo 206 do CBJD. A agremiação é reincidente no próprio artigo 206. Há uma defesa escrita. Um minuto. Bom, aí se diz que o artigo 206 é claro ao dispor que será considerada infratora a agremiação que der causa ao início da realização da partida, deixando de apresentar a sua equipe em campo até a hora marcada para o início da partida, o que não ocorreu no caso vertente, haja vista que o próprio árbitro relata que a equipe estava dentro do campo no horário marcado para a contenda. Ao editar o referido dispositivo legal desportivo, quis o legislador punir a agremiação que deliberadamente causa o atraso ao início da partida. Aquele clube que, de forma intencional ou até mesmo omissiva, contribui para o retardamento do jogo, o que não é o caso destes autos. Resta evidente que a agremiação do Paulínia não deu causa ao atraso do início da partida. O que ocorreu, em verdade, foi um caso fortuito, uma força maior que impediu que seu médico chegasse dentro do horário marcado para a partida. Eis, a caminho do estádio, que o referido profissional teve um atendimento médico de urgência, tendo sido obrigado a atender, como foi acontecer em sua profissão. No entanto, de outros jogadores, o seu atraso não obstaculizou o início normal da referida competição. Nesse sentido, a agremiação não poderia ser responsabilizada, eis que, segundo a literatura jurídica, a ocorrência do caso fortuito e força maior são excludentes da ilicitude, eis que, entendidos como tudo aquilo que está alheio ao comportamento, conduta ou vontade da parte. Bom, dessa forma, eles pedem absolvição. A outra defesa? Há uma outra petição, mas com os mesmos argumentos. Ok, vamos ao voto. Então. Bom, embora eles tenham aqui argumentado na defesa escrita que o atraso foi em decorrência de um imprevisto do médico, não há nada que corrobore nenhuma prova juntada nos autos, razão pela qual eu voto pela condenação da agremiação. Quanto? 350. É 150 por minuto, já considerada a reincidência? Não. 300. Então, 300 com a reincidência, R$600. É como eu voto. Doutor Carlos. Senhor presidente, eu acompanho o voto da relatora apenas com uma ressalva que eu acho que é importante. No meu entendimento, o médico faz parte da equipe. Dizer que a equipe está pronta para o jogo e está faltando um médico deve ser desconsiderado. Eu acompanho o voto da nobre relatora. Também acompanho, mesmos fundamentos, tabela, aplicação, reincidência, R$600. Ok. Então, prosseguindo, nós temos o processo 456, Metropolitano Futebol Clube, Capivariano Futebol Clube, Paulista Sub-20 também, Dr. Carlos Alberto da Silva. Processo 456 de 2024, partida realizada em 17 de maio, 15 horas, Metropolitano versus Capivariano, Campeonato Paulista Sub-20. Figura como denunciada a equipe do Metropolitano Futebol Clube por infração ao artigo 206 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, por atrasar o reinício da partida. Consta na súmula da arbitragem que a equipe mandante, ou seja, a equipe do Metropolitano, provocou atraso de 3 minutos para o reinício da partida. Não consta, senhor presidente, reincidência específica por parte da equipe. Tampouco houve apresentação de defesa escrita por parte da equipe denunciada. Esse é o relatório, senhor presidente. Ok, obrigado, doutor Fábio. Obrigado, presidente. Aqui são 3 minutos. Como não tem reincidência específica, peço que não seja aplicada a reincidência, no caso, para o 206, é a defesa. Muito obrigado, doutor Carlos. Senhor presidente, pelos próprios fundamentos da súmula,
Voto no sentido de aplicar a pena pecuniária de R$ 450, que é o resultado de R$ 150 da tabela, multiplicado pelo número de minutos, a equipe do Metropolitano por infração ao artigo 206 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutora Maria Fernanda. Acompanho o nobre relator. Eu também acompanho, de novo, questão objetiva, aplicação da tabela, R$ 450 por unanimidade. O processo 457, que é Pinda Futebol Clube e União Suzano Atlético Clube, que também é do Paulista Sub-20, e houve a denúncia do artigo 258 em relação ao atleta do Pinda. O auditor relator é o Dr. Carlos Alberto Silva novamente. Senhor presidente, processo 457, partida realizada em 17 de maio de 2024, às 15 horas, equipe do Pinda Futebol Clube e Suzano, pelo Campeonato Paulista Sub-20. Figura como denunciado o atleta amador Danilo de Oliveira Santos, da equipe do Pinda, por infração ao artigo 258, ao desferir e atingir com um tapa no rosto de seu adversário. Consta na súmula de arbitragem que aos 68 minutos da partida, o atleta Danilo de Oliveira Santos, da equipe do Pinda Futebol Clube, recebeu cartão vermelho direto ao desferir e atingir com um tapa no rosto de seu adversário, de número 17, o senhor Lúcio Flávio de Oliveira Lourenço, fora da disputa de bola. O jogador atingido recebeu atendimento médico, mas continuou na partida. Consta na ficha disciplinar que o denunciado foi punido com fulcro no artigo 254-A, combinado com 82, a pena de 2 partidas por infração cometida na partida realizada em 26 de abril de 2024, julgamento realizado em 21 de maio de também de 2024, conforme o processo 349, julgado nesta segunda comissão, senhor presidente. Não houve apresentação de defesa escrita por parte do denunciado, tampouco por parte da equipe do Pinda Futebol Clube. Este é o relatório. Obrigado, presidente. Aqui, o Dr. Fred, ele denunciou no 258, né, como uma atitude antidesportiva. Eu vejo o caso aqui como, praticamente como o Dr. Fred viu mesmo, né, foi fora da disputa de bola, porém pode ter sido numa tentativa ali de disputa de espaço, né, mas eu vejo que se enquadra mais no 250 como um ato desleal ou hostil, né? Por isso eu peço a desclassificação do 258 para o 250 e a aplicação da pena mínima no caso em tela. E ele é amador, então, caso a dosimetria seja maior do que uma partida, peço a aplicação do 82, é a defesa. Ok, obrigado, doutor Carlos. Senhor presidente, diante dos fatos trazidos pela súmula, que traz o relato do árbitro que vivenciou a partida, falta de a defesa escrita por parte da equipe, do atleta, mas parabenizo aqui a defesa do Dr. Fábio. Eu levo em consideração, senhor presidente, a reincidência do atleta em praticar atos incompatíveis com o cerne do futebol, seja a lealdade, fair play, a conduta desportiva. Por isso eu acolho os termos em totum da denúncia para aplicar a pena de suspensão de 6 partidas por infração ao artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, reduzindo pela metade, com fulcro no artigo 182, ou seja, 3 partidas, haja vista que recentemente ele foi punido por conduta semelhante, podemos dizer, e foi punido com 2 partidas. Então, eu entendo que essa punição pretérita não trouxe o condão de socializar esse atleta, esse jovem, né? Trazê-lo às bailas aí da modalidade esportiva, motivo pelo qual ratifico, então, a pena
Punição de 3 partidas, conforme o artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Ok. Presidente, só, Esse é o voto, senhor presidente. colocar um fato que me chamou a atenção também agora que eu vi, foi no dia 21 de maio que ele foi condenado aqui no 254 nessa comissão. E esse fato aqui foi em dia 17 de maio o jogo. Só para fazer um parâmetro que me chamou a atenção. Doutora Maria Fernanda? Ah, não, entendi. A jogada foi antes. A partida foi 26 de abril. 26 de abril. E essa foi 17 de maio. Só como se fosse servir como em caráter educativo, né? Não teria como, porque ele não sabe, tinha sido julgado ainda não tinha sido julgado. antes de cometer o outro ato. Entendi o raciocínio. Doutora Maria Fernanda? Parabenizar a defesa, as colocações aqui postas. Também o nobre relator, doutor Carlos, também entendo aqui de alta gravidade, fora da disputa de bola, um tapa. Ele é reincidente em conduta de agressão, né? No caso aqui. É agressão. 254A. Então, eu vou acompanhar o voto do relator. 3 partidas, né? 6 com a aplicação do 823. Eu vou acompanhar também sobre os mesmos fundamentos. Se você fosse para 5, são 2. Se fosse para 4. Bom, processo 458, Grêmio Esportivo Osasco e Grêmio Osasco Audax. Acho que é isso aí. Sub-20, doutora Maria Fernanda. Tá certo? Grêmio Esportivo Osasco e Grêmio Osasco Audax. É o clássico da cidade, então. Processo 458, Paulista Sub-20, partida entre Osasco e Audax. Consta na súmula da partida que o denunciado Ronald Enzo Pecin, ou Pequim, da equipe do Grêmio Osasco, recebeu cartão vermelho direto após atingir as pernas de seu adversário fazendo uso de força excessiva, conforme o relato do árbitro. Aspas, por atingir as pernas de seu adversário, de número 19, senhor Pedro Gomes de Lima, com as travas da chuteira, com uso de força excessiva na disputa de bola. Informa ainda que o mesmo não precisou de atendimento médico e continuou na partida normalmente. Por essa razão, a Procuradoria de Justiça Desportiva denunciou o atleta Ronald Enzo Pequim, ou Pecim, da equipe do Osasco, como incurso no artigo 254 do CBJD. Aqui consta que o atleta é reincidente. Não, realmente ele foi advertido. Consta na ficha disciplinar somente uma advertência. E esse é o relatório. Não. Amador? Só confirmar, doutor Fábio? Então, pois não. Só. Não, foi bem descrito aqui. A súmula trata de força excessiva, cartão vermelho direto, que indica que foi realmente, no caso 254. Só, amador, primário aqui, peço a aplicação da pena mínima com a possível conversão de advertência, visto que nem teve atendimento médico. Ok. Doutora Maria Fernanda? Eu
Levando em consideração que não houve atendimento médico, muito embora ele seja reincidente, mas aqui foi no 258, e nesse outro caso ele estava numa disputa de bola. Embora tenha narrado também que há uso da força excessiva, não houve atendimento médico, então eu vou votar aqui por uma partida. Doutor Carlos? Senhor presidente, acompanho o voto da relatora. Eu voto 2 partidas, convertida em uma partida também. Não é? É com benefício, né? Como o teu voto? Não, é uma partida com benefício. Isso que eu quis dizer. É isso. Então, por unanimidade, uma partida com benefício. Calma. Uma partida com benefício. Bom, prosseguindo, processo 459, Esporte Clube Santo André e Associação Atlética Portuguesa. Doutor Carlos Alberto. Tá, 1 minuto então. Processo 459, partida realizada em 17 de maio, 15 horas, Santo André e Portuguesa, pelo Campeonato Paulista Sub-20. Figura como denunciado o atleta amador Renan Souza dos Santos, da equipe da Portuguesa, por infração ao artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, por ter sido advertido com 2 cartões amarelos. Consta na súmula da arbitragem que o atleta Renan, da equipe da Portuguesa, aos 92 minutos de jogo, foi advertido com o primeiro cartão amarelo por discordar das decisões da arbitragem, com palavras ou ações. E aos 93 minutos de jogo, foi advertido com o segundo cartão amarelo por calçar de maneira temerária seu adversário, o senhor Lucas de Lima Caixeta, número 20. Não houve apresentação de defesa escrita por parte do atleta, tampouco da equipe da Portuguesa, e não há registro de reincidência por parte do atleta, que é amador. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Fábio. Presidente, peço a aplicação da pena mínima convertida em advertência. Obrigado, doutor Carlos. Senhor presidente, como é o entendimento dessa comissão, vou seguir o voto no sentido de aplicar a pena mínima de suspensão de uma partida pela conduta praticada pelo atleta Renan, da equipe da Portuguesa, convertendo em advertência. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutora Maria Fernanda. Parabenizo e acompanho o voto. Também acompanho sobre os mesmos fundamentos. Uma partida convertida em advertência.
Vamos para o derradeiro, processo 461, Grêmio Esportivo Mauense, Academia Desportiva Mantiqueira. Doutor Carlos Alberto, novamente, o artigo 250. Processo 461, senhor presidente, 2024, partida 18 de maio, às 15 horas, Mauaense Mantiqueira, pelo Campeonato Paulista Sub-23. Figura como denunciado o atleta profissional Daniel Jesus Silva, da equipe do Mantiqueira, por infração ao artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ser advertido com cartão vermelho direto. Consta na súmula que o atleta Daniel, da equipe do Mantiqueira, aos 71 minutos de jogo, foi advertido com cartão vermelho direto por impedir uma oportunidade clara e manifesta de gol, atingindo o senhor Giovanni Prachetes dos Santos, número 11. Não houve apresentação de defesa escrita por parte do atleta denunciado, tampouco pela equipe do Mantiqueira. Não há registro de incidência por parte do atleta que é profissional. Esse é o relatório, senhor presidente. Fábio? Obrigado, presidente. Esse é o típico caso do 250, né, que é a oportunidade clara de gol, né? Cartão vermelho aqui foi direto porque é o goleiro, né? Então, normalmente quando o goleiro pratica a falta, vem aquele vermelho direto. Então, não necessariamente a falta foi gravosa, né? Ele é primário, então peço a aplicação da pena mínima convertida em advertência também. É a defesa. Obrigado. Doutor Carlos? Senhor presidente, pelos fatos narrados na súmula, primariedade na conduta delitiva, por se tratar de um atleta profissional, eu voto no sentido de aplicar a pena mínima em atendimento ao pedido da defesa, que não faço in totum. Aplico a suspensão de uma partida pela conduta do atleta por infração ao artigo 250, sem o benefício da conversão em advertência. Como voto, senhor presidente? Eu vou partida. Doutora Maria Fernanda? Acompanho o nobre relator. Eu também vou acompanhar, sob o mesmo fundamento, uma partida ao atleta. Desde já agradeço a participação de todos e encerramos essa sessão. Até a próxima. Muito obrigado a todos. Até mais.